Nós estamos em dezembro, e dezembro é o mês vermelho, não por causa da cor do Papai Noel, não por causa das cores natalinas, mas por causa de se dedicar a algum tempo, cada mês, para um alerta de saúde. E o alerta de saúde do dezembro vermelho são as infecções por HIV virais e as infecções transmissíveis sexualmente. São dois itens de extrema importância e que nós vamos falar sobre eles logo assim que você se inscrever, ativar as notificações, colocar o seu like e depois, no final, compartilhar, se quiser. Tá bom? Vem a vinheta e a gente continua. Vermelho significa uma cor de alerta, de atenção, e se escolheu essa cor há algum tempo para duas situações que, na década de 80, por exemplo, o diagnóstico de HIV, e a gente faz aqui uma diferença entre ser portador do vírus HIV e ter AIDS, são duas coisas diferentes. Uma coisa é você ser portador do vírus, outra coisa é você desenvolver a doença de imunidade adquirida. E isso fez uma revolução na cabeça das pessoas e no conhecimento profissional. Era considerado naquela época uma doença de homoafetivos. E depois se verificou que não, era uma doença que atingia as pessoas por diversas formas, desde uma transfusão de sangue até um contato de secreções com pessoas contaminadas. E ainda assim, também com o tempo se descobriu que algumas pessoas, mesmo tendo contato com pessoas contaminadas, não adquiriam a doença. Então, há uma série de fatores envolvendo todo esse processo, que é o seu estado imunológico e muitas questões de natureza física, pessoal, que permitem que você adquira ou não adquira a infecção. Uma outra coisa importante é imaginar o início desse tipo de conhecimento e a sua evolução. Quando você tinha lá, década de 80 e 90, você não tinha medicações de boa qualidade, então você tinha que tomar o que eles chamavam na ocasião de um coquetel. Era uma quantidade enorme de medicações, muitas delas com efeitos colaterais bastante desagradáveis e nem sempre conseguiam controlar a evolução da infecção viral para o desenvolvimento da doença da AIDS, no caso. Então, isso foi melhorando, isso foi melhorando, isso foi melhorando. Hoje não existe mais o coquetel, são 1 ou 2 comprimidos, dependendo da necessidade de cada um, e um acompanhamento regular. O que isso traz de problema? Normalizou e desligou todos os sistemas de alerta das pessoas. Por quê? Não se morre mais como se morria por infecção viral por HIV e o desenvolvimento da AIDS. Não se morre mais. Então, e já há hoje pesquisas em fases bem adiantadas no sentido de gerar uma vacina para controlar a infecção pelo HIV. Então ela se banaliza por conta da diminuição dos riscos de complicação e aí as pessoas deixam-se de lado. O outro setor que chama a atenção no caso do Dezembro Vermelho são as infecções de transmissão sexual, antigamente chamadas de DST, doenças sexualmente transmissíveis, e que muitas vezes, especialmente a juventude, mas principalmente a meia-idade para diante, está colocando a coisa num local perigoso. Por quê? Nós tínhamos a juventude bem desinformada, e aí foi se calcando em cima da cabeça dos jovens
o preservativo, o preservativo, o preservativo. É importante chamar a atenção, inclusive para as meninas, que o uso do preservativo é para evitar a contaminação por essas infecções transmissíveis sexualmente. E a gravidez. O fato de você utilizar um anticoncepcional não te exime de usar o preservativo se você tem uma relação com alguém que não é do seu vivencial normal, seu marido, enfim. E ainda assim, mesmo durante uma relação estável, pode ser que um dos dois tenha alguma infecção, alguma coisa que obrigue o indivíduo a ter que fazer uma barreira, uma proteção. Então, a importância de você não abandonar todos os cuidados preventivos, porque observe bem, hoje nós temos que quase 85% de todos os cânceres de colo uterino são ligados à infecção por HPV. E o HPV é uma doença viral sexualmente transmissível. Olha o caminhão passando aí, você não deve ligar, porque gravação em ambiente livre causa esse transtorno. Outra coisa que eu acho e chamo a atenção é que todas essas doenças, seja a infecção viral pelo HIV, seja as infecções transmissíveis sexualmente, elas mexem muito com o moral do indivíduo. Então você precisa trabalhar nelas e em qualquer doença com situações que segurem a sua autoestima, a sua moral e o seu valor espiritual. Por isso, eu convido a vocês a lerem um livro que vai estar fixado aqui no primeiro comentário, que é Deixa Deus ser Deus na sua vida para te ajudar no restabelecimento da sua saúde. E assim, se você gostou dessa história, olha o vermelho aí para chamar a atenção, espalha isso para muita gente, se inscreve no canal, ativa as notificações e ó, o like não custa nada, é só deixar.